Oi, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Mariana Ramalho e eu, junto com os meus colegas, somos do segundo período matutino do curso de Psicologia. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o documentário O Começo da Vida, que foi apresentado para a gente pela professora Marina Mendes, da disciplina do Desenvolvimento da Criança até a Pré-Adolescência. Mas antes da gente começar a discutir e aprofundar sobre o que nós vimos, reflexões, pontos interessantes, vou deixar que meus colegas se apresentem. Olá pessoal, me chamo Moisés, segundo período do curso de Psicologia. Oi, gente, eu sou a Alex Alexandra, né, da turma dos nossos colegas do segundo período. Um prazer estar aqui. E eu me chamo Maria Eduarda, sou do segundo período de Psicologia e tenho o maior prazer de estar aqui com vocês para a gente bater esse papinho hoje. Exatamente. Então, antes da gente mergulhar, só dar uma introdução, que o documentário fala sobre desenvolvimento infantil, questão de cuidado, aborda também questões dos cuidadores, então, os aspectos socioambientais, culturais, históricos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Gostaria também de parabenizar nossa professora por ter escolhido um documentário tão interessante, né? Porque eu não sei o que vocês sentiram, vocês falam pra gente, foi uma coisa que expandiu tanto a minha visão, traz Sim. tantas visões diferentes. É um documentário muito completo. Ele parece também, eu não sei vocês, mas para mim parecia que ele passou muito rápido, assim, sendo um documentário prazeroso, informativo, né? O que vocês acharam? Eu acho que é um documentário que aborda questões que às vezes não são faladas e ele traz muitas dimensões de várias questões. Então, por exemplo, não fala só do desenvolvimento infantil, da questão de desmistificar algumas coisas, né? Porque a gente, às vezes, acredita que a criança ou o bebê são ingênuos, não sabem de nada, não entendem, ou são muito desatentos às coisas. E o documentário ele vem desmistificando questões sobre isso, mas também falando sobre os cuidadores. Então, falando sobre quem cuida, né, quem vai cuidar de quem cuida, porque essas pessoas estão, às vezes, em situações aborda questões de vulnerabilidade, questões raciais, sociais. Então, eu acho que é um documentário muito diverso e muito importante para trazer informações variadas e muito profundas. Sim. Eu gosto muito da ideia que eles trazem muito a visão da criança também, porque nós, depois de crescidos, a gente não tem mais essa visão, essa ingenuidade, essa dimensão do que está acontecendo. Então, quando eles começam a abordar sobre a exploração da criança e ela começando a entender o mundo, ela entendendo da forma dela, da maneira dela, né, através da brincadeira, e de que formas ela pode explorar, né, de que forma a gente pode ajudar essa exploração, é muito legal também. Eu achei muito, muito, muito legal. Sim, eu acho que... desculpa, mas Pode eu falar. acho que o ponto mais interessante foi justamente essa superação da teoria da tábula rasa, né? Que acreditava que a criança são páginas em branco, e aí com a teoria de detentores de conhecimento, então pais, professores, que ela ia ganhando essa experiência. Só que é interessante como que ele mostra que as crianças elas criam suas próprias teorias sobre o mundo, suas próprias hipóteses, e elas vão testando para conseguir as suas respostas. Então, por exemplo, aquela questão de quando a gente fala, é importante deixar a criança tentar e errar, justamente essa questão da tentativa e erro, essa interação com os pais, cuidadores, pessoas referências para ela, que ela vai estar tentando responder essas teorias, essas hipóteses que ela tem sobre as pessoas que a cercam e sobre o ambiente que ela está envolvida. Então, eu achei isso muito interessante. E essa questão que você trouxe, Mari, é importante quando se fala dos pais, da atenção dos pais com as crianças, né? Muitas vezes na rotina, né, do dia a dia, né, os pais deixam de perceber algumas ações das crianças, né? A comunicação não verbal, por exemplo, né, ela é algo muito forte na criança por ela não saber, assim, ter a parte da fala ainda totalmente compreendida, né? Mas a comunicação não verbal, que é algumas reações, né? Alguns comportamentos em que a criança, ela expressa, né? E às vezes os pais não estão com essa atenção, né, afiada para poder observar e ajudar a criança no desenvolvimento dela, né? Na construção dela no dia a dia. Sobre essa questão da interação, ela é muito importante por causa que é a questão da interação responsiva, né? Da criança apresentar alguma coisa para os pais, ou para pessoas de referência em geral, querer conversar ou alguma brincadeira, alguma coisa, e esse adulto, esse responsável, ele precisa estar atento às questões das crianças para que elas consigam
ter esse processo de interação, porque o aprendizado e outros aspectos, eles se fazem a partir da interação social. Questão de observação, questão de, igual eu falei, tentativa e erro. Então, essa abordagem dos pais de estarem atentos, porque uma coisa que o documentário fala, que é muito interessante, que eu acho que eu nunca tinha escutado, é que os pais, eles precisam gostar daquilo que eles fazem. A criança, ela precisa ter um cuidador que gosta de cuidar. Então, por isso que muitas vezes a gente fala a questão do planejamento familiar, outras coisas que não estão dentro do documentário, mas que é importante as pessoas que estão com a criança, psicólogos, pedagogos, qualquer profissional que atua e os cuidadores gostarem de fazer aquilo, né? Que é cuidar da criança, porque ela precisa de compreensão, de carinho, de escutativa, dessa interação responsiva e outras coisas. Sim, e eu acho muito importante e pertinente também o fato de que o documentário ele traz uma realidade atual em que, por exemplo, a gente tem um pai não solo, mas um pai que fica em casa e uma mãe que trabalha, acredito no documentário. E ele fala que os colegas de trabalho dele falam: por que você saiu do seu emprego para você cuidar das suas filhas? E ele fala: porque eu gosto disso. Ele sentia que ele estava se dando um pouco melhor nessa tarefa do que a mãe queria trabalhar, ele queria ficar mais com as filhas. Fizeram dessa forma, a mãe ainda passa tempo com as filhas. Também, hoje em dia, nós temos pais solos. É uma coisa que, quando se tem esse gostar, se tem o fazer. Eles vão se alimentando, o gostar e o fazer. E isso faz com que a criança vá crescendo de maneira saudável, né? Não tem que ter uma culpa vinda de qualquer cuidador de gostar, no caso. Digo mais do masculino, né? Mas, às vezes, também tem realidade de mães que são julgadas, talvez no nosso país, porque mostra a realidade de países diferentes no documentário. Em alguns países, eles têm uma licença maternidade que se estende muito, mas aqui, dependendo da quantidade de tempo que uma mãe tira para o próprio filho, ou talvez se demite, não só o pai, né? Porque tem que cuidar, não é porque tem, mas porque deve cuidar do filho. É uma coisa muito, às vezes, julgada pela sociedade. Essa coisa também da jornada dupla, tripla, que algumas têm que ter e que algumas não têm que ter, mas gostam de ter e recebem um julgamento por isso. E ainda sobre essa questão do prazer, né, de estar com os filhos, de cuidar, tem uma cena que me marcou muito, que é um pai cozinhando, e aí tem o filhinho logo ao lado. Então, a gente percebe também essa questão do exemplo, né? Então, eles estão sendo exemplos, eles estão transpassando a ideia do que eles gostam, do que eles querem fazer, e os filhos vão se unindo àquela ideia de tipo, meu Deus, o meu pai gosta muito de fazer isso, então isso parece legal, eu quero ter essa experiência também. Além do mais, os pais apoiarem esse lado da criatividade, do explorar da criança, é muito bacana, principalmente quando se tem a oportunidade de realmente deixar com que ela pense, com que ela crie. É algo assim, muito diferente, porque por mais que a gente tenha ideias e consiga criar, a criança ela tem uma mentalidade muito aflorada, né? Ela tá ali no início, no começo. Então, por exemplo, quem tem a oportunidade de crescer no campo, na roça, né? Cresce com, assim, habilidades extraordinárias. Então, um graveto vira uma varinha mágica, o tronco vira um muro de escalada, e a gente vai criando habilidades diferentes, além dos desafios, dos próprios desafios. Então, às vezes, a gente vai ter um chão gramado, às vezes, a gente vai ter um chão de terra, às vezes, a gente vai brincar, vai ralar, vai cair, e a criança, ela vai desenvolvendo a criatividade, a persistência, né? Daquele tentar, nossa, eu não consigo subir na árvore, papai. E aí, o pai vai e auxilia, mamãe, eu não consigo fazer isso, e a mãe vai e auxilia, e de degrauzinho em degrauzinho, quando você menos percebe, a criança ela já está tendo aquela liberdade, aquela autonomia mesmo de fazer as próprias coisas, de realizar as próprias ideias, os próprios propósitos. Eu acho que isso também deve ser frisado. Sim, essa questão da autoestima na verdade, não autoestima, da autonomia da criança, está muito ligada à forma como que os pais lidam com elas, né? Então, porque isso desenvolve a questão da autoestima, era isso que eu queria dizer. Essa oportunidade que os pais dão de experimentação, de criação, de brincadeira. Igual o documentário frisa muito que o importante não é a compra de brinquedos caros ou alguma coisa assim do tipo, é a presença, né? A presença que os pais, os cuidadores oferecem e as oportunidades que eles dão dessa criança tentar e fazer de novo. E, enfim, isso é muito importante, porque quando a gente tem, por exemplo,
um espaço seguro, criação de vínculo, né, afetivo, em que a criança ela pode tentar e errar, ela tem espaço para dizer não, que é essa questão da autonomia, da liberdade, né? Não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer de outra forma. Lógico que não de forma permissiva, né? Os pais são responsáveis por dar limites, essas coisas assim. Mas isso é muito interessante, porque cria crianças que vão se tornar adultos, mas seguros de si mesmo, sabe? Das suas capacidades, da questão de poder tentar e errar. E isso é muito importante. Se já na parte adulta, né, gostamos de ser validados, né, sentimos tão acolhidos, né, imagina a criança que ela está no início da vida, em que ela ainda está entendendo várias situações, várias coisas, né, e os pais validarem o sentimento da criança, né, para justamente, igual você falou, Mari, lá na frente, né, a criança ter essa autonomia, essa autossegurança, né, confiar mais em si mesmo, né, para ela ter uma vida mais segura, né. Então, essa validação em que os pais precisam fazer com os filhos, né, é de suma importância, porque lá na frente vai ter um resultado, né? E se a criança não se sentir validada nesse período, alguns transtornos, né, podem desencadear futuramente, né? Então, até um ponto de atenção para o dia de hoje, né? Os pais, eles olharem para esse lado, né? Olharem para a validação, de validar o choro, né? Não só o sorriso, às vezes é mais fácil validar um momento de alegria, né, de felicidade, e não um momento de crise, de choro, né, de tristeza, que também é importante esse acolhimento na validação. Justamente porque os pais, eles são espelhos para os filhos, né? Então, quando o filho precisa contar alguma coisa, precisa, né, se expressar de alguma forma, e tem um espaço seguro para que a criança ela consiga fazer isso, né? Ela se sente segura, né? Então, segura para a questão de expressão, para a questão de experimentação no geral, né? E é importante os pais eles serem mediadores desse processo, por causa que a gente precisa ter, né, essas pessoas, a criação dessas pessoas, com que elas se sintam menos frustradas emocionalmente, que elas criem resiliência, que elas também, essa questão da brincadeira, eu acho muito interessante, de quando a gente estava falando de oferecer oportunidades, de não entregar o brinquedo de uma vez, só comprar e dar porque a criança pediu, e ter oportunidades de criação justamente para que tenham pessoas que respeitem mais o processo, que sejam mais presentes e não procurem o imediatismo, essa questão do aqui, tipo assim, rápido, né? Enfim, é importante por causa disso. A criação dos anos iniciais, ela é importante para o desenvolvimento humano geral. Não só as fases, não o que acontece aqui na infância fica na infância, né? Tudo leva a suceder, a desenvolver durante a vida da pessoa como um todo. Sim. Eu gostei muito da fala do Moisés, falar que nós como adultos, nós gostamos da validação. Não, nós como adultos gostamos, nós como crianças precisamos. É uma necessidade. É aquela questão de que a criança que recebe quando ela é mais nova, ela não vai sentir uma necessidade gritante, que precisa de uma validação quando é adulta, para estar funcionando. Aquela criança vai ser uma criança que vai crescer estável a partir do momento que ela consegue receber o que ela precisa. E também isso entra em tudo, né? Fala da Duda de mais cedo que ela falou sobre a questão de inventar, ela também é muito boa. Porque às vezes a criança, e é uma coisa que até mostra no documentário, a criança até tem esses brinquedos que são entregados prontamente, mas a criança quer ter um brinquedo em que ela colocou o esforço de imaginar. Então, mesmo que a criança tenha uma bateria que foi comprada numa loja, talvez ela prefira a panela e ela gosta daquela panela. Se os pais falam para aquela criança que ela não pode usar aquela panela, por que a criança não pode usar aquela panela? A criança pode se sentir não validada. Não pode porque faz muito barulho de noite. Aí entra a questão da educação não ser permissiva. Aí vai comunicando com a criança, entendendo a criança. E também dá para fazer essa comunicação, como vocês disseram, até quando a criança ainda não consegue falar. Dá para entender que às vezes pode, que às vezes não pode, porque a comunicação, até como a gente sabe, e o efeito que os pais e os cuidadores têm sobre essa criança começa a partir do momento que está na barriga da mãe, né? Então, sempre tem uma maneira de comunicar com essa criança o certo e o errado, dar uma validação, podar, fazer o que precisar ser feito, mas estar lá. A importância de estar lá. Eu acho que essa questão da compreensão da criança é muito interessante, que o documentário falou, que é importante os pais
eles voltarem a se encantarem com as coisas que as crianças se encantam, né? Então, ela falou um papelzinho de alumínio, de chocolate que brilha, que faz barulho. Sim. E a gente estava conversando em sala que é um pouco difícil, né? Muito difícil esses adultos voltarem a se encantar, tentar compreender coisas que crianças compreendem. A gente já vive numa realidade tão diferente, né? É corrido, é responsabilidade, ainda mais a gente que está em transição da fase de 18 anos para a vida adulta. Para a vida adulta, começando, assim, falando pessoalmente, né? Questão de faculdade, essas coisas assim, aprendendo agora a questão de responsabilidade. Um bebê de 2 anos, é só 2 anos que ele está na Terra e vivendo, sabe? Então, tem muitas coisas para descobrir, para entrar em contato, para aprender. E para ele, igual a gente está falando, ele cria suas próprias teorias, né? Para ele tentar responder sozinho. Então, é justamente isso. O adulto voltar a se encantar com coisas que crianças se encantam, né? Tentar ver as coisas pela ótica que a criança vê. Explorar o mundo de uma maneira completamente diferente, né? Uhum. E voltando um pouquinho sobre essa questão da empatia que a Mari falou, eu queria muito pontuar isso. A gente aprendeu, e isso, quando eu aprendi, eu fiquei muito chocada, gente, que é aquela questão que a criança, ela, a partir do momento que ela não tem empatia, né? Assim, logo de cara. Então, essa questão que você estava falando dos pais desenvolver empatia, de ter essa escuta, de acolher e tal, a criança, ela, de algum modo, ela vai começar a imitar, mesmo ainda não entendendo que aquilo ali é empatia, que aquilo ali é acolhimento. Então, a importância está aí também na criação de vínculos, na criação de amizades. Ela vai conseguir se relacionar melhor, ela vai conseguir ter uma vida social mais tranquila, uma vida social sem muito caos, né? Por mais que as crianças brinquem aí e tudo, mas não vai ter aquela dificuldade de se expressar, de entender o colega, porque o meu pai me valida. Então, eu vou fazer isso aqui porque o meu pai tá fazendo, porque a minha mãe tá fazendo. Então, eu acho que eu devo fazer, já que eles são as pessoas na qual eu me inspiro. Eu acho que isso é legal também. A gente também tem o fato de que é muito rapidamente que acontece essa formação da empatia, a criança vê como se fosse um espelho. Vê o pai junto, o pai tá sorrindo, o pai tem a empatia, a mãe tem empatia, o tio, a tia, a irmã, quem esteja cuidando, quem seja o cuidador, vê isso e a criança aprende a partir daquilo. A partir dos 3, 4 anos, a criança já tem a habilidade de sentir empatia. E se ela não teve ninguém ali? Essa empatia vai para onde? Ela se forma como? Então, isso mexe muito com o desenvolvimento da criança. Às vezes, os pais ficam pensando muito no depois eu vou trabalhar agora, eu vou fazer essas coisas agora. E quando vê, a criança já está desenvolvida, já está enorme, porque esses primeiros anos, a partir do momento da concepção da criança, até os 2, 3, 4, 5, 6, você piscou, a criança já está enorme. É uma coisa muito rápida. E hoje em dia, né? Hoje em dia, os pais eles já têm uma percepção diferente dos anos atrás, né? Onde que o trabalho era o primeiro lugar, né? E depois vem a família, né? E depois vem o próprio pai ou a própria mãe, né? Mas hoje já mudou muito em relação a isso, né? Não é à toa que hoje no Brasil, algumas empresas acabam tendo alguns desligamentos de colaboradores por conta da mãe, né? Que gerou um filho, né? E aí a mãe, ela entende, né? Ela tem essa percepção de que ela precisa dar essa atenção no início para o filho, né? Que são as licenças maternidade, né? Os pais também, né? A paternidade, né? Igual no início foi falado, que no documentário tem uma parte lá de um pai que ele fala que ele largou o trabalho dele de 11 anos, né? Então, assim, aí a gente imagina, né? A gente tenta colocar no lugar do pai, largando um emprego de 11 anos, porque ele entendeu que o presente, estar presente na vida da criança é fundamental, né? Então, a gente entende, essa percepção, ela gera uma reflexão sobre essas mudanças de comportamento dos pais, né? De entender que, às vezes, que não é só o trabalho também importante, mas também essa parte inicial do filho, né? De estar presente no filho, também é muito mais importante, né? Sim. E justamente essa questão da gente pensar como que esses pais, eles vão estar presentes, né? Porque muitas vezes a gente estuda e pensa, então precisa ser feito assim, dessa forma. Mas como que vai ser feito dessa forma na prática, né? Se não tem políticas de... Porque eu fui pesquisar e a licença de paternidade aqui no Brasil é de 5 dias, no máximo. Tipo assim, a não ser que a pessoa tenha algum... E olha lá, às vezes nem tem. Às vezes nem tira. Às vezes nem tira a licença de paternidade. Às vezes nós temos algumas empresas que sabem ou ficam sabendo que o pai
faz hora extra para poder sair alguns dias mais cedo, para poder estar com o filho, ir para uma apresentação, e o pai acabou por ser demitido por conta disso, né? Exatamente. E tem muitos relatos de mulheres que falam que acreditam que o motivo delas não terem sido contratadas é pelo risco de, questão de idade e tudo, de poder engravidar. Porque se engravida e precisa tirar a licença maternidade, vai ficar um tempo, às vezes pode se demitir, alguma coisa assim, e aí elas não são aceitas. E aí a gente pensa, uma mulher, acho que uma pesquisadora no documentário, ela frisa, como que a gente não vai cuidar de uma questão mais importante, que é o desenvolvimento das crianças, né, que vão ser o futuro, que vão formar a questão do país e tudo. E justamente isso, a gente precisa pensar em mudanças para que a gente consiga ter investimento nas pessoas que cuidam dessas crianças, porque elas precisam de cuidado integral e de um cuidado de qualidade. Porque não adianta, por exemplo, pais cansados, longa jornada de trabalho, recebem mal. Como que elas vão ter tempo de qualidade para cuidar, para dar atenção, fazer todo esse processo que a gente falou, validação, escutativa, paciência, compreensão com essas crianças, se eles não têm tempo, né, realmente, né? A gente até questiona quem tem tempo para ter tempo, né, de qualidade, justamente. E é aí que puxa, né, Mara, aquela questão de que a gente frisa muito aqui do que tem que fazer, e tem que fazer, e tem que fazer, mas tem muitas mães que elas não conseguem fazer. Com isso vem uma culpa, com isso vem complicações. De fato, as crianças, se nós não temos crianças hoje, daqui a 18 anos nós não temos adultos. Se não temos adultos, o que nós temos? Mas tem também a complicação do fato de que tivemos também pais e mães que podiam e tinham condições de sair do emprego por um tempo, mas também tínhamos pessoas em situações de vulnerabilidade que tinham um ou mais filhos, mas não tinham condições de ter a concepção do filho em um bom hospital, que é uma coisa que já está afetando a mãe no início, já está mexendo com a autoestima da mãe. Nós tivemos também a visão de mães que queriam dar mais para os filhos, mas não conseguiam de jeito nenhum. E os filhos acabavam por fazer com que elas sentiam que elas não estivessem fazendo o suficiente. Sim. Nós tivemos muitas visões nesse documentário. E é uma coisa que é pertinente a gente discutir, falar sobre, porque como que a mãe consegue ser mãe se ela não consegue fazer tudo o que a sociedade quer que ela faça? Se ela não consegue trabalhar, se ela tem 5 filhos e não tem o tempo de limpar a casa, se não tem o tempo de fazer qualquer coisa, talvez para ela se sentir um pouco melhor, para estar bem na frente dos filhos, porque o bem-estar da mãe também é algo muito importante. O filho que vê a mãe mal, isso é algo que afeta muito, porque o filho não sabe ainda diferenciar se é uma questão de que ele fez alguma coisa, Sim. ou que se ele pode ajudar Exatamente. Ou não. É uma coisa que a criança ela mexe com a autoestima da criança Sim. também. Essa coisa da vulnerabilidade das mães é uma coisa a ser discutida. Exatamente. E até agora eu pensei sobre essa questão da licença paternidade, porque fazer esse tipo de política que oferece apenas 5 dias para pais cuidar é automaticamente inevitável que as mães que têm maior licença assumam esse papel de cuidar. Então, é um reforçamento daquela imagem que a gente tem, que mãe que cuida, que mãe que precisa, né, tomar conta desse papel de cuidado, não só dos filhos, mas da casa no geral. E aí a questão da dupla, tripla jornada, ainda mais se a gente fizer um recorte racial, que muitas mulheres negras, elas assumem o cuidado dos filhos dos outros. Questão de ou serem, né, trabalhar em casa de pessoas, questão doméstica ou de babá. Né? O documentário mostra isso. Precisa deixar o próprio filho para cuidar do filho de uma outra pessoa. Exatamente. E eu achei interessante a escolha deles mostrarem aquela imagem final, aquela parte final, com todas as mães com os filhos, e na hora de mostrar ela que ela tem uma filha, mostrou ela segurando a criança da outra mãe. Sabe? É a cuidadora. Exatamente. A gente fica refletindo muito sobre isso, né? Tipo, por que isso aconteceu, né? E às vezes a criança tem uma visão tão maternal da pessoa que cuida, Sim. né? Não consegue ter uma visão maternal com a própria mãe, mas consegue ter uma visão maternal com aquela que cuida. E aí a gente fica em meio termo, a gente fica dividido, porque às vezes a mãe queria cuidar, mas ela não pode, então ela tem o privilégio de pagar alguém, ela vai pagar. Mas a pessoa que tá ali cuidando, ela também queria cuidar do filho, mas ela tá fazendo aquilo porque ela precisa cuidar do filho de uma outra forma, ela precisa fazer aquilo. Senão não existe uma verba para cuidar dele. Então, a gente também fica nessa questão. Outra coisa que me pega muito no documentário, e assim, de uma forma muito grande, é quando eu vi
uma criança cuidando de outras crianças, né? Sim, exatamente. Ela fica cuidando dos irmãos, ela tem realmente um papel materno, então ela alimenta, ela coloca eles para dormir. E quando o documentário fala, né, quais são os seus sonhos? Ela fala, não tenho sonhos. E aí eu me olho e me coloco no lugar e fico, meu Deus, porque é muito difícil você parar para pensar que uma criança tão nova, uma criança que ainda está em uma fase de desenvolvimento, que está no auge da sua criatividade, que tem tanto para sonhar, não sonha, porque ela precisa, em primeiro lugar, cuidar dos irmãos, cuidar de outras pessoas. E às vezes se sente culpada, porque talvez não consiga alcançar tudo o que precisa ser feito, né? Se sente culpada por estar ali, né? Nossa, será que eu dou tanto trabalho assim para os meus pais? Então eu preciso compensar aqui, eu vou cuidar dos meus irmãos. Mas e ela? Como ela está sendo cuidada? Como é que ela está sendo ouvida? A gente falou tanto da validação, será que ela está sendo validada? Infelizmente, não existe o tempo, porque ela precisa cuidar dos outros, ela precisa se preocupar com a mãe que está no trabalho, ela precisa fazer essa jornada que não é para uma criança, mas infelizmente ela precisa estar ali. A questão da lógica da sobrevivência, né? Não cabe espaço para essas outras questões que dentro dessa realidade de sobreviver, de ter que comer, de ter que fazer essas questões básicas, né? Esse espaço de sonhar, de criar, de brincar, parece trivial, né? Parece algo simples. Não dá tempo de fazer isso. Eu não posso fazer isso, não às posso vezes fazer também. isso. Não, é igual ela falou, não tenho sonhos. Não, talvez ela não veja como uma pessoa que tem oportunidade de fazer isso, né? Não passa pela cabeça dela, né? Justamente, não tem tempo para passar. E isso acontece com muitas famílias. Igual a gente falou da questão da jornada de trabalho, de receberem pouco, não terem tempo de qualidade com os filhos. E eu cito de novo a questão de recorte racial, de classe, que atinge as famílias, né? De várias formas. E a importância, né, de se olhar para isso, né, quando a gente entra dentro da desigualdade social, essa questão da irmã tendo que cuidar né, do outro irmão ou da outra irmãzinha, aquela questão da política pública desse investimento, né, do Estado, do governo, né, dos municípios, ressaltar esses temas, né, dentro da sociedade, né, até para criar também os julgamentos, acabarem com certos julgamentos, né? Porque, às vezes, a gente não ouve tanto, a criança ela está inserida em uma comunidade, às vezes, que não tem tanta informação, né? E é esquecida mesmo, né? Literalmente esquecida. Se perde aí o sonho de ter um objetivo na vida, né? De conquistar algo, pela falta de informação, né? São crianças que não sabem sonhar. Exatamente. Então, a informação ela é fundamental para para evitar essas situações no futuro, né? De outras pessoas acabarem sendo pais ali, tendo que transferir essa responsabilidade, né, para outra pessoa. Então, assim, campanhas de prevenção, né, campanhas de informação, né, da importância de um desenvolvimento da criança, né? É um exemplo, né? Um exemplo. Olha a importância aqui que você vai ter se você gerar um filho, se você ter um filho, né? Então, de colocar esse valor mesmo, né? Dentro da sociedade de alguma forma, né? Então, até mesmo quando as pessoas estão conduzindo o desenvolvimento da criança ali, por exemplo, os avós, né? O documentário também trouxe a questão do papel dos avós no desenvolvimento da criança, né? Em que o avô, ele é o contador de história, né? Então, ele conta as experiências que ele teve na vida, né? Mas ainda assim não é o principal ali, né? Em que vai dar a atenção que a criança precisa ter, né? Do inicial até o final ali da pré-adolescência e aí entra na parte adulta, né? Eu acho que, já para finalizar, eu acho que o mais importante é ter espaços de educação. Eu acho que muito se fala sobre a questão das creches universais, que são a ideia, né, de ter creches populares, com educação de qualidade, profissionais qualificados para as crianças e que não sejam apenas nos centros, né, urbanos, mas também nos bairros, para que as pessoas tenham condições de ter acesso a esses espaços de educação.
É questão também da licença remunerada, porque não dá Sim. para a pessoa, para manter a renda familiar, né? Para não ser, por exemplo, ter um filho e isso ser um motivo de crise, sabe? Na questão Porque econômica. eu tive um filho, eu Exatamente. preciso parar, é verdade. E a questão da licença compartilhada, porque igual eu falei, essa questão de ter uma licença paternidade de apenas 5 dias é colocar, inevitavelmente, a responsabilidade na mãe do cuidado. E é importante tudo isso para que, né, tenha maior tempo de qualidade dos pais, criação de vínculo, como a gente falou, a questão do desenvolvimento infantil no geral, que é importante para o desenvolvimento humano. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Essa questão dos profissionais, só finalizando, eu quis dar um adendo a mais, porque, né, nós futuramente podemos escolher a área da infância, né? Nós podemos querer estar dentro, inseridos nisso, e a gente também vai fazer parte desse grande processo, né? São pequenos seres que vão se tornar adultos, que vão trazer para a nossa sociedade um futuro diferente. Às vezes, um futuro que nós estamos debatendo aqui hoje, eles vão traçar para a gente. Então, a importância dos professores, dos psicólogos, né, de todas as pessoas que trabalham com as crianças, são muito importantes. A gente tentar entender que eles também fazem parte da história, não anular, né? Às vezes, a criança gosta muito do professor, da professora, tem um carinho muito grande, às vezes a gente quer anular. Não, a tia fica lá na escola, você está aqui em casa, vamos dar atenção. Não, às vezes existe esse carinho, esse afeto, porque o professor faz parte, ele trilha junto com a criança um caminho muito longo, né? São longos anos na escola e que a gente está lá junto com eles. Então, valorizar esses profissionais, entender que eles também vão fazer parte da caminhada das nossas crianças é muito importante. Eu acho legal a gente frisar isso. É por isso que a gente chama de rede de apoio, né? Exatamente. É uma rede, com várias pessoas ajudando a segurar. Gente, eu quero agradecer a participação de todos, também agradecer o convite do podcast, e especialmente a quem está nos assistindo até aqui. Por favor, curtam, comentem e também sigam o Desenvolvimento e acompanhem a gente para podcasts futuros. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.